Meus amigos, bom dia. É um grande prazer para mim estar de volta para apresentar o nosso Momento de Fé. Esse nosso programa aqui todos os dias, pela manhã, pelas redes sociais, visa a focar a palavra de Deus e também a oração. E nós estamos dia a dia aprendendo e conhecendo mais e mais o nosso Deus. É como diz a Bíblia, que o nosso Deus é um Deus zeloso. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Mas, no entanto, ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e que guardam os seus mandamentos. Então, esse é o nosso Deus. Eu estava dizendo aqui para os meus amigos que o nosso Deus, ele é detalhista, sabe? Ele observa as coisas nos mínimos detalhes. Olha só, o povo de Israel, uma certa ocasião, caiu no pecado. E então, foi assim, os israelitas se misturaram com os amalequitas, que eram um outro povo, um povo idólatra. E essa gente lá, os amalequitas, eles tinham cultos aos seus deuses que envolvia relação sexual, que envolvia verdadeiras orgias, danças e tudo mais, aquela coisa. E então o povo de Israel conheceu esse povo, os amalequitas, misturou-se com eles de uma tal maneira que o nosso Deus ficou mesmo irado e o nosso Deus não tolerou aquilo, não suportou aquilo. E então aconteceu que um dos príncipes dos judeus se juntou com uma moça que era princesa desse povo. E os dois, esse casal aí, passou na frente de Moisés. Estava lá Moisés, Arão, os anciãos de Israel, chorando, porque o povo estava naquela depravação toda, pois esse casal passa na frente de Moisés, de Arão, não respeita, passa e entra lá numa tenda para se relacionarem lá, né? E aí, então, um dos sacerdotes, Finéias, foi atrás deles e matou os dois. E aí a praga, que já estava começando a cair em cima do povo de Israel, essa praga passou. Bom, onde eu quero chegar é o seguinte, e até eu estou contando essa história assim um pouquinho atabalhadamente, né? Mas onde eu quero chegar é o seguinte, meus irmãos, é que o nosso Deus, mais tarde, quando ele recapitula essa história, quando Deus fala do que se passou, você sabe que ele se lembrou do nome da mulher, não só do israelita, mas da mulher que provocou essa situação. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, aqui no livro de Números, no capítulo 25, aqui diz assim, está comentando aqui sobre o fato de que Finéias, que era o sacerdote, foi lá e matou os dois. Então diz aqui o texto que o nome do israelita que foi morto era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. E a mulher midianita chamava-se Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Então, aqui o texto diz, disse mais o Senhor a Moisés, afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Esse Peor aqui era o nome do Deus, Baal Peor, né? E a moça chamava-se, a filha do príncipe dos midianitas, chamava-se Cosbi. Então eu fico maravilhado de ver como é que Deus pronuncia o nome dessa criatura, sabe? Dessa moça que causou esse problema todo lá. E Deus fala do nome dela. Entende?
Isso mostra que o nosso Deus é um Deus que, diante dos seus olhos, nada escapa. Deus é um Deus dos mínimos detalhes. Eu fiquei espantado, digo, puxa vida, eu queria que Deus pronunciasse o meu nome, Valmir, e me abençoasse. E agora Deus vai pronunciar o nome dessa pecadora que foi morta, que causou um problema sério no meio do povo de Israel. Pois é, o nosso Deus, eu repito, ele é um Deus de detalhes. E ele se lembrou de Cosbi, e ele sabia o nome dela direitinho, e sabia de tudo o que aconteceu. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, vamos conhecer mais e mais o nosso Deus. O nosso Deus sabe de todas as coisas, ele penetra nos mínimos detalhes de todas as coisas, ele, enfim, é Deus zeloso, Deus que é capaz de abençoar quem o busca e é capaz de castigar quem desobedece. Que Deus nos ajude. Oremos agora em nome de Jesus, vamos pedir a graça de Deus. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, entramos em Tua santa presença e nós queremos reconhecer agora, Pai, o Teu poder, porque Tu olhas para nós exatamente como nós somos e Tu, Senhor amado, não passas a mão na cabeça de ninguém. Aquele que precisa de ser castigado é castigado, como também aquele que precisa ser abençoado é abençoado. Ó Pai, nós queremos, ó Deus, nos encontrar em condições de receber a Tua bênção. Pai de amor, Pai de bondade, perdoa os nossos pecados, guarda-nos do mal, livra-nos da aparência do mal, sustenta-nos na Tua graça, sustenta-nos, ó Pai, na força do Teu poder. Meu Deus, esta é a minha oração, esta é a nossa oração, e nós a fazemos com fé, e Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, que bom a gente poder conhecer Deus, saber como é que Ele é. Então, isso é muito importante. Então, que Deus nos ajude para que nós possamos, inclusive, descobrir o lado bom de Deus. Deus não somente é justiça, mas Ele é amor. Isso que é mais importante. Querido amigo, querida amiga, muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Até amanhã, aqui nas redes sociais, em nosso momento de fé. E o meu desejo, que Deus abençoe a você rica e abundantemente, em nome de Jesus.